Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula, tá bom? Então, essa aula ela tem um formato um pouco diferente, né? Tô experimentando algumas coisas novas, tá bom? E eu vou fazer da seguinte forma, tá bom? Então, aqui em cima eu vou passar para vocês as páginas, tá? Então, hoje a aula ela vai da página 388 até a página 395. Então, é sobre essas páginas aqui que são as aulas de hoje. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o seu livro 2, lá na página 388, e vocês vão começar a ler, ok? Então, dá uma pausa nesse vídeo e comece a ler. Aí você vai ler da 388, no meio dessas páginas aqui vão ter alguns exercícios. Então, vocês aproveitam e façam esses exercícios, tá bom? Até a página 395. Isso para agora em aula. Acabou de fazer, você volta para cá pro vídeo, tá bom? Então, vou instalar o dedo na terceira instalada, você dá pausa no vídeo, tá bom? Então, agora que você já leu, agora que você já fez o exercício, o que eu vou fazer? Eu vou comentar os exercícios com vocês e vou corrigi-los oralmente, ok? Então tá. Então nós vamos começar na página 388, ok? Então, você segue aí na página 388. O primeiro exercício, ele aparece direto da página 394, ok? Então, eu vou começar a comentar esses exercícios. Então, bora lá. Na página 394, número 1, tá? De acordo com o mapa da página 388, é a primeira página do negócio, né? Tá. Como podemos regionalizar o mundo tendo como critério o nível de desenvolvimento socioeconômico do país? Então, no mapa lá, né, da página 388, o nome do mapa é Mundo Regionalização por Desenvolvimento Econômico de 2014. Aí nesse mapa nós temos a legenda, ou seja, o que significa cada uma dessas cores, tá? Então, em vermelho são países desenvolvidos, ok? E os países subdesenvolvidos, e o laranja são as economias em desenvolvimento, tá? Então, a gente vê aí uma hierarquia, né, entre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e os em desenvolvimento, ok? E o que tem o rachurado, né, ou seja, essa manchinha, né, é tipo um listradinho, né, de preto, são as economias menos desenvolvidas do mundo. Então, aqui nós temos um critério de classificação. Os cinza são dados não disponíveis, ok? E a linha, né, azul, roxa, sei lá, é a linha que separa os países do norte e os países do sul. Então, perceba que essa divisão não é uma divisão reta, né? Igual como nós temos a divisão dos países, né, acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador. É um outro tipo de divisão, né, que considera mais os limites territoriais dos países. Então, vamos lá. Vou ler para vocês e depois vou comentar. O mapa mostra que, de acordo com o nível de desenvolvimento socioeconômico dos países, ou seja, o que é socioeconômico, não é só um desenvolvimento de renda, né, ou seja, de produção de cada país, mas como que esse valor produzido é distribuído e ressignificado e redistribuído na própria população, ou seja, um país desenvolvido socioeconomicamente é um país em que a sua população ela também tem a qualidade de vida, tá bom? Então não é só um fator econômico, é também um fator social. Então, essa regionalização ela vai formar dois grupos, tá? O grupo das economias em desenvolvimento e das economias menos desenvolvidas. Ou seja, eu só tô lendo e interpretando o que tá no mapa, tá bom? 2. Compare os dois gráficos da página 389. Tá.
E de acordo com o que você estudou, explique a relação entre eles. Então, vamos lá. O que são esses gráficos? Então, página 389. População dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos de 2015, tá? Então, nós temos 84% dos países subdesenvolvidos e 16% de desenvolvidos. O que a gente entende que a maior parte dos países são subdesenvolvidos. E sub é um prefixo que significa abaixo, ou seja, são países que hierarquicamente estão abaixo do desenvolvimento, tá bom? E a gente tem essa proporção de 16% para 84%, ou seja, a minoria dos países são desenvolvidos. Isso tem a ver com a relação histórica também desses países. Aí, o outro gráfico, produção de riquezas no mundo. Riqueza gerada pelos países desenvolvidos, 64%, e riqueza gerada pelos países subdesenvolvidos, 36%. Tá. O que a gente chega aqui de conclusão comparando esses dois mapas? Alguma coisa tá errada. Mapas não. Esses dois gráficos, né? Nem de falar mapa. Alguma coisa tá errada, né? Porque se a gente tem, né, os países desenvolvidos gerando 64% da riqueza, ou seja, a minoria dos países produzem a maior parte das riquezas, ou seja, isso já significa, já diz muita coisa, tá? Enquanto que a maioria dos países subdesenvolvidos produzem a menor parte das riquezas, tá? Então isso tem a ver com o quê? Com o grau tecnológico desses países desenvolvidos, que eles acabam indo muito mais na frente da economia mundial, porque os países desenvolvidos, né, eles investem mais, né, em capital, investem mais em produção, investem mais porque eles são mais ricos, né? Então, existe essa relação. Então, vamos lá. Os gráficos mostram que os países que geram a maior parte da riqueza do mundo também são os países nos quais vive uma parcela pequena da população mundial. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, é isso que a gente consegue comparar, tá? Essa relação entre a minoria dos países produz a maior parte da produção mundial. Relaciona as colunas abaixo. Então, A, B e C. Países subdesenvolvidos, países emergentes e países desenvolvidos. Vou lendo direto, tá bom? Países subdesenvolvidos. Países que historicamente foram submetidos a condições de exploração de suas riquezas naturais durante o período colonial e que atualmente têm baixo nível de desenvolvimento industrial e tecnológico e grandes desigualdades na distribuição de renda e riquezas entre a população. Então, esses são os países subdesenvolvidos, tá? Que tiveram um passado colonial de exploração. Países emergentes, países com características de subdesenvolvimento que vêm apresentando crescimento econômico e IDH considerado médio ou alto, ou seja, são países que estão no processo de se tornar desenvolvidos, tá? E para se tornar desenvolvidos, muitas das vezes precisam não somente aprimorar a sua produção e gerar mais riqueza, mas também saber investir isso na qualidade de vida da sua população. E a maioria das vezes é isso que barreira desses países de fato se tornarem desenvolvidos. E os países desenvolvidos possuem parques industriais diversificados e de alta tecnologia, onde atuam profissionais qualificados, com técnicas de produção sofisticadas para produtos que, em geral, são exportados com alto valor agregado graças a políticas protecionistas. O que são políticas protecionistas? É a partir do momento em que um país ele valoriza mais o que é produzido dentro do seu próprio país do que aquilo que é exportado, que é importado, na verdade. Importado é que chega no país, né? Produto exportado é que sai, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que os próprios produtos produzidos no país circulam no seu próprio mercado, ok? Então, a sequência que fica é CAB, tá bom? De cima para baixo. Página 395.
Beleza. Os baixos indicadores sociais e econômicos revelam a má qualidade de vida da maior parte da população de muitos países subdesenvolvidos que não têm acesso a esgoto e a água encanada e que contam com serviços de saúde pouco eficientes. Tendo como base essas informações, assinale as alternativas corretas. De maneira geral, podemos dizer que os países subdesenvolvidos apresentam maior quantidade de problemas sociais relacionados a condições socioeconômicas da população, menor quantidade de problemas sociais relacionados a condições socioeconômicas da população, ou seja, é o oposto da primeira, menor ocorrência de doenças como a cólera, a esquistossomose, a hepatite viral, a leptospirose, entre outros, maior ocorrência de doenças como a cólera e a esquistossomose, a hepatite viral, a leptospirose, entre outras. Então, as respostas é a primeira e a última, tá? Por quê? Porque os países subdesenvolvidos, muitas das vezes, as populações elas têm qualidade de vida menor, tá? Por diversas razões. A primeira dessas é que alguns países realmente são pobres, então para fazer esses investimentos na qualidade de vida da população é difícil, ou então são casos de outros países que costumam ter dívidas externas, ou então são países que são acometidos por concentração de renda e diversas outras situações, as quais, por motivos talvez até mesmo políticos, não se investe na qualidade de vida da população. Então, pode-se dizer que os países subdesenvolvidos possuem maior quantidade de problemas sociais relacionados às condições socioeconômicas da população, ok? E maior ocorrência de doenças como a cólera, a esquistossomose, hepatite viral, leptospirose, muito em função por causa da falta de saneamento básico, ok? 5. Nas últimas décadas, a ascensão econômica de um conjunto de 5 países denominados BRICS chamou a atenção do mundo. Que países são esses e por qual motivo são chamados de emergentes, tá? Então, os BRICS, né, é uma sigla que significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, beleza? Então, por que eles são chamados de países emergentes? Porque eles são países subdesenvolvidos e começaram a ter destaque econômico muito grande, tá? No início do século XXI, ou seja, nos anos 2000, ok? Mas aí, por que eles não se tornaram de fato desenvolvidos? Porque muita questão do fator social ficou a desejar, né? Então, no sentido de escolarização da população, no sentido do aumento da expectativa de vida, né? Ou seja, de se investir em infraestruturas para que a população tivesse um número reduzido menor de mortalidade, ok? E também tem a ver com a questão da renda, tá bom? Então, são esses 3 fatores os quais fizeram com que esses países eles se tornassem emergentes, né? Se tornassem ali praticamente destaques mundiais, mas não chegaram a se tornar economias desenvolvidas, ok? Apesar de muito promissoras. 6. Os países dos BRICS apresentam algumas características em comum. Assinale a alternativa que corresponde a essas características. Forte industrialização, pequenas populações e localizações próximas aos Estados Unidos, pequenos territórios DH muito elevado e baixa taxa de desemprego, condições geográficas favoráveis, abundância de recursos naturais, grandes populações em crescimento e mercados consumidores com uma classe média ascendente. Então, a resposta é a última. Por quê? Porque o BRICS não está perto dos Estados Unidos, né? Então, a China está lá na Ásia, a África do Sul está na África, a Rússia está na Ásia, a Índia está na Ásia, e o Brasil, vamos dizer assim, seria o mais perto, mas não é fronteira com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está na América do Norte, o Brasil na América do Sul. Pequenas populações não, muito pelo contrário. A China é a maior população do mundo, a Índia é a segunda maior população do mundo, o Brasil está entre as 5 maiores populações do mundo e a Rússia também. Forte industrialização, ok.
Pequenos territórios, não, esses são um dos principais países, né, maiores em territórios também do mundo, né, tirando aí a África do Sul. IDH muito elevado. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Não é muito elevado, porque se fosse muito elevado, seriam países desenvolvidos e não subdesenvolvidos. E baixa taxa de desemprego. Não, um dos maiores problemas que esses países enfrentam é a questão da alta taxa de desemprego, ok? E daí vem as condições geográficas favoráveis, né? No sentido de localização, de estratégia, de tamanho de território, recursos naturais, recursos humanos, tá? Então, a abundância de recursos naturais, então, são países onde se tem fontes energéticas, fontes minerais, onde se tem solos que são produtivos, enfim. E também se tem as indústrias. Grandes populações em crescimento, então são países muito populosos, mercados consumidores com uma classe média ascendente, né? Então, são países, além de ter uma população numerosa, são países que possuem uma população com maior poder aquisitivo também, tá? Então, não é uma população relativamente tão pobre assim por causa da classe média ascendente. Tudo bem? Então, gente, essa foi a aula de hoje para correção. Qualquer dúvida, tá bom? Vocês me perguntem. Então, um beijo e até a próxima.